Olá, meus irmãos. Em nosso resumo sobre os livros da Bíblia, estaremos falando sobre o primeiro livro de Samuel. Eu sou o capelão Alexandre Costa em Os Livros da Bíblia. O primeiro livro de Samuel, ele vai narrar o ministério profético e a vida de Samuel, que restaurou a lei, a ordem e a adoração religiosa regular na terra. Depois que os israelitas esqueceram do Senhor e adoraram ídolos em muitas ocasiões ao longo do reinado dos juízes. Um dos temas principais do livro de 1 Samuel é a importância de honrarmos ao Senhor. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, vamos ler: Aos que me honrarem, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. Em outras palavras, o Senhor abençoará aqueles que o honram e guardam os seus mandamentos, e aqueles que não o fazem não receberão suas bênçãos. Vários relatos contidos em 1 Samuel ilustram esse tema. Ana honrou o Senhor e pediu um filho, e o Senhor abençoou Ana com um filho, Samuel. O filho de Ana também foi abençoado por dar ouvidos ao Espírito e obedecer ao Senhor. Saul não continuou a honrar o Senhor. Por isso, o Senhor nomeou Davi para substituí-lo como rei. Quando jovem, Davi exerceu fé no Senhor, que o abençoou para que conseguisse matar Golias. À medida que nós estudarmos o livro de 1 Samuel, com certeza a nossa fé aumentará. Aprenderemos que seremos abençoados se honramos ao Senhor e se o obedecemos. Quem escreveu o livro de 1 Samuel? Não se sabe ao certo quem foi o autor quando foi escrito o primeiro livro de Samuel. Para compilar essa narrativa, sem dúvida, ele deve ter usado vários escritos já existentes que encontrou, inclusive as crônicas estatais, entre as quais estavam os escritos de Samuel, Natã e Gade. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Primeiro livro das crônicas, capítulo 29, versículo 29. Quando e onde foi escrito o primeiro livro de Samuel? Não se sabe ao certo quando e onde foram escritos os livros de Samuel. Originalmente, 1 e 2 Samuel eram um único livro na Bíblia hebraica. A divisão em dois livros separados provavelmente ocorreu quando o livro de Samuel foi traduzido para o grego, quando foi necessário que o livro fosse dividido em dois rolos de pergaminhos em vez de um único rolo. Algumas das características marcantes do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel pode ser dividido em 3 seções principais, cada qual se concentrando numa pessoa diferente. Os capítulos de 1 a 7 relatam as ações de Samuel como o sacerdote, profeta e juiz justo. Os capítulos de 8 a 15 se concentram em Saul como o primeiro rei de Israel.
Já os capítulos 16 a 31 descrevem a ascensão de Davi. A primeira seção do livro de 1 Samuel começa com a história da mãe de Samuel, Ana. Sua dedicação a Deus ajudou a preparar seu filho para cumprir seu papel como um vigoroso profeta para um povo apóstata. Essa história é uma das poucas significativas nas Escrituras que retratam uma mulher de extraordinária fé no Senhor e destaca o influente papel das mulheres no cumprimento de seus propósitos. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Outra característica marcante do livro é seu relato de transição de uma forma de governo para outra. Após passar muitos anos como uma confederação tribal governada de modo esporádico e irregular por juízes, os filhos de Israel desejarem ter um rei como tem todas as outras nações. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Sob sua direção, Samuel ungiu Saul, com permissão do Senhor, para ser o primeiro rei de Israel. Contudo, Samuel advertiu aos israelitas sobre o que lhes adviria de decidissem ser governados por um homem ou por um rei. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 11 ao 22. O primeiro livro de Samuel por capítulos. Em 1 Samuel, capítulo 1 ao 7, acontece o seguinte: Ana roga ao Senhor para ter um filho. O Senhor atende o seu pedido e ela dá à luz a Samuel. Bem cedo na infância de Samuel, ela o apresenta no tabernáculo para servir sob os cuidados de Eli. O Senhor aparece a Samuel e o abençoa. Os filisteus atacam Israel e capturam a Arca da Aliança. Samuel prega aos israelitas e os exorta a deixar de adorar ídolos e a começar a servir ao Senhor. Os israelitas voltam para o Senhor e ele subjuga os filisteus. Em 1 Samuel, do capítulo 8 ao 15, vai narrar que os filhos de Israel desejam ter um rei. Samuel fica descontente com o pedido deles e os adverte da opressão que um rei lhes imporia. O Senhor consente em dar-lhes um rei e instrui Samuel a ungir Saul. Saul foi chamado pelo Senhor e apoiado pelo povo para tornar-se rei. Ele reina em retidão por algum tempo, mas acaba desobedecendo ao Senhor e é rejeitado pelo Senhor. Em 1 Samuel, do capítulo 16 ao 31, o Senhor instrui Samuel a ungir um rapaz chamado Davi, para que se torne o rei. Davi derrota Golias e é grandemente honrado pelo povo. O rei Saul fica com inveja de Davi e tenta matá-lo por diversas vezes. Davi conquista muitos apoiadores, inclusive o filho de Saul, Jonatas. Saul é derrotado e morto pelos filisteus. Bom, meus irmãos, aqui nós concluímos o resumo do primeiro livro de Samuel. Esperamos que tenham gostado deste nosso trabalho. Faça a sua inscrição em nosso canal, curtam, ativem o sininho de notificações, ok? A todos, uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa
Shalom, shalom, graça e paz.